Olá, querido, tudo bom? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos em mais uma semana, começando mais uma semana abençoada com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. Procuramos estar aqui estudando a Palavra de Deus, trazendo a essência da Palavra. E para fazer este programa comigo, nesta semana, já começamos semana passada, nós estamos fazendo um assunto muito importante. Então eu quero que você nos ajude, seja o missionário desse programa. Ligue para as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, ou quem sabe você está nos assistindo pela televisão. Ligue para a pessoa e diz, olha, começou o programa Palavra Rema. Eu estou falando um assunto que é um princípio para a igreja, um princípio para todo cristão, que é o princípio de autoridade. Isso é bênção para a nossa vida, é bênção para a igreja. Então nós vamos ficar meia hora. Pegue caneta, papel, pegue a Bíblia, vamos estudar meia hora juntos este programa Palavra Rema. E para fazer esse programa comigo, mais uma vez, eu tenho, como já começou semana passada, Pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor, Pastor Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E eu convido você também, meu amado, você que tem acompanhado essa programação e do qual o Senhor tem falado poderosamente, não vai ser diferente. Hoje eu tenho plena certeza de que o Senhor fará maravilhas. Então, vamos estar juntos, agradecendo já a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito e vai fazer por nós diante dessa programação. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Junto com o pastor César, eu tenho a honra de estar comigo pela primeira vez, mas já o conhecia de fama, né? Mas não tinha tido o privilégio de fazer o programa junto, que é ele, pastor Messias. Pastor Messias, que Deus abençoe. Obrigado, querido. Pastor José Carlos, a alegria é minha. Estar com o senhor, estar com o pastor César, é um privilégio. E estar nesse conceituado programa é uma honra que eu posso aqui manifestar. Eu quero bater um papo com vocês nessa forma tão agradável e tão significativa com a qual os senhores conversam, levando as pessoas ao conhecimento bíblico e à prática desse conhecimento. Então eu quero pedir a você, continue aí que você vai ser muito edificado. Amém. Então, querido, continue conosco, pega a Bíblia. Nós vamos ler, vamos começar onde nós terminamos a semana passada. Mas o texto base está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Faz o seguinte, nós vamos ao intervalo, é o tempo de você pegar a sua Bíblia e nós voltamos já. Pegue Bíblia, caneta e papel que nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Querido, estamos de volta com o programa Palavra Rema. E vamos falar hoje sobre princípio da autoridade. Então, estamos falando da semana passada e vamos continuar. E todo cristão, o Atmani foi um cristão que ele, mais da metade da sua vida, pastor César, pastor Messias, vocês conhecem, pastor Messias conhece, ele viveu preso, encarcerado. E ali, por amor a Cristo, não por causa de algum crime, não, por amor a Cristo. Ele foi preso na China por amor a Cristo e morreu na prisão. Por amor a Cristo. E ele aprendeu muito, e uma das coisas que ele aprendeu, ele escreve no seu livro dizendo o seguinte, que todo cristão deve conhecer o princípio de autoridade. Todo cristão, a primeira coisa que o cristão tem que conhecer é o princípio de autoridade. Porque quem não exerce, quem não respeita a autoridade, não pode exercer a autoridade. Esse é o princípio. Nós falamos aqui na semana passada muitas coisas. Nós falamos, pastor Messias, que Jesus respeitava a autoridade. Ele era filho de Deus, era soberano. Isso ninguém... João é claro sobre isso, Jesus fala sobre isso, sobre a sua soberania, e ele era o dominador sobre todas as coisas, quer dizer, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, mas quando ele se apresentou perante Pôncio Pilatos, lá em João capítulo 19, versículo 11, pela segunda vez, Pilatos perguntou para ele, tu não me responde nada, tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar?
Ele em nenhum momento ele questionou a autoridade de Pôncio Pilatos. Ele disse, Pilatos, nenhuma autoridade sobre minha vida tu terias se não te fosse dado do alto do meu Pai que está no céu. Jesus reconheceu que ele realmente tinha autoridade, mas a autoridade que ele tinha vinha do Pai. Quer dizer, olha só o que está em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2 só nós vamos ler hoje. Amém. A palavra do Senhor, pastor, em Romanos 13, 1, ela diz exatamente assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. É importante nós frisar, pastor Messias, que o livro Romanos, ele está escrevendo à igreja. Ele não está escrevendo para o povo de fora, ele está escrevendo para a igreja. E Paulo, ele está trazendo a doutrina à igreja, porque a doutrina foi dada pelos apóstolos. Então ele está trazendo essa doutrina às igrejas. A função apostólica, o que é? A função apostólica, houve a função apostólica? Claro que houve a função apostólica, para trazer doutrina à igreja. Quando terminou, quando a doutrina foi dada. Paulo fala em Gálatas, fala o seguinte: se alguém trouxer uma doutrina diferente dessa, eu, um anjo, você considera anátema. Então o que ele está dizendo? A função apostólica terminou neles. Hoje, a função apostólica que tem aí, essa é a minha opinião, viu, pastor Messias? Essa é a opinião minha. É apenas para inchar da carnal compreensão daquele que foi ungido, porque não existe mais a função apostólica. A função apostólica é para quê? Trazer a doutrina à igreja. A doutrina já foi dada. E Paulo está trazendo a doutrina para a igreja. Ele está dizendo que ensinando a igreja a respeitar a autoridade. E lembramos, pastor Messias, que ele está falando da autoridade que estava ali sobre ele, no final dos anos ele está escrevendo perto lá, é a autoridade, logo foi Nero. E Nero tocou fogo em Roma. E colocou a culpa nos cristãos. Dá de respeitar essa autoridade, mas nós temos que entender que em tudo, pastor César, pastor Messias, Deus está no controle, em todos os momentos, certo? Quer dizer, para explicar para aqueles cristãos que botar fogo em Roma e acusar os cristãos é vontade de Deus, é difícil. Mas hoje é fácil para nós, por quê? Porque eles se espalharam pelo mundo e automaticamente o evangelho se espalhou pelo mundo. Exatamente. Não ficou concentrado. Hoje nós entendemos. Nesta época que nós estamos vivendo, entender que Deus está no controle dessa pandemia é um pouco difícil. Né? Explicar para o povo isso. Mas Deus está no controle, Deus não perde o controle. A ideia que o povo geralmente tem é que Deus abandonou essas questões e não tem nenhuma relação direta com elas. Mas ele orientou todas elas. E nenhuma delas saiu do controle dele. E todas elas estavam debaixo da autoridade dele. Sim. Porque Deus é o princípio da autoridade. Porque toda a autoridade que nós conhecemos emana de Deus. Sim. Inclusive a nossa forma de servi-lo. A Bíblia diz que tudo, pastor Messias, tudo está sustentado pela força da sua palavra. A terra anda no seu eixo. Eu falei aqui a semana passada, disse, quando o homem ele foi para o espaço, a missão teve no espaço, ele quando olhou para a terra, ele disse, meu Deus, estamos só no espaço. E como é que a terra gira no seu eixo na perfeição? É através da autoridade de Deus, uma voz de autoridade que ela tem que obedecer. Inclusive, Paulo descreve nos Atos dos Apóstolos dizendo que nele, Deus, nós vivemos. Uhum. Nele, Deus, nós nos movemos. E nele, Deus, nós existimos. Significando que tudo que acontece no nosso ser é também procedendo da autoridade dele sobre a nossa vida. E que, desse ponto de vista, pastor, nada, nem ninguém passa desapercebido a autoridade de Deus. E essa autoridade, eu estou falando sobre toda autoridade, princípio de autoridade, quando nós não respeitamos a autoridade, é interessante que o pastor César leu em Romanos capítulo 2, nós temos uma maldição para a nossa vida. E muitas pessoas estão trazendo maldição por quê? Porque não aprenderam a respeitar a autoridade. Infelizmente, hoje se fala mal da autoridade como se fosse coisa normal. Nós, como cristão, eu como pastor, independente do pastor, eu não fui chamado para falar mal da autoridade, eu fui chamado para pregar o reino. Então, não dá de nós ir para a internet, independente do pastor que for. Falar mal desse, falar mal daquele, mesmo que nós não concordamos, ou mesmo que nós não votamos nele. Não dá de nós falar mal da autoridade. Ganhou. Você exerce o seu direito como cidadão, pastor Messias, eu e pastor César. Pastor César pode ter votado num cidadão, eu posso ter votado no outro, pastor Messias pode ter votado no outro. Alguém ganhou. Quando ganhou, a nossa divisão acabou. Agora, nós, como povo de Deus, nós nos unimos para orar por aquele que assumiu o poder, para que ele vá bem. Porque se ele for bem, o seu povo vai bem e nós iremos bem. Então, nós como igreja, nós nos elegemos, Deus nos elegeu para fazer diferença. Não foi para ser igual ao mundo.
Esse negócio de criticar é do mundo. Nós, como igreja, nós fomos eleitos para fazer diferença, Exatamente. para abençoar. E essa diferença ela é tão tremenda, pastor, que faz com que, inclusive, o povo unido, intercedendo, clamando, buscando ao Senhor, muda muitas vezes até as diretrizes dessa autoridade. Porque a palavra de Deus em Provérbios 8,15, ela diz exatamente assim, ó, por mim reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Então, veja bem, aqui o governo é absolutamente do Senhor. Porém, muitas vezes, quando Deus queria tratar com o seu povo, ele permitia que um rei, simplesmente que não tivesse dentro do conceito daquilo que eles esperavam, como o senhor acabou de falar, que tudo é um propósito. Não é? Se fosse explicar naquela ocasião que mas a igreja está sendo dispersa porque Nero fez o que fez e tal, mas hoje nós entendemos o propósito. O propósito era que o evangelho fosse pregado a todas as nações. César, no livro de Isaías, Isaías diz que Deus fala, Ciro, meu servo. Ciro era um rei medo-persa. Foi Ciro que conquistou a Babilônia. Ciro foi general que foi usado para que derrotasse a Babilônia. Lá quando Belsazar, num ato insano, né? Os utensílios da casa do Senhor. Esse negócio de festa da carne não é novo. A festa da carne já vem. Ele fez uma festa da carne lá na Babilônia. Fez uma festa e negócio de trazer as coisas santas para a festa da carne não é novo. Vem lá da Babilônia. Esse negócio que nós estamos vendo agora, de ridicularizar Jesus Cristo, usar profanação das coisas, já vem lá. Mas isso traz uma maldição para o povo que faz isso. E vai colhendo. Nós plantamos e não queremos colher. Nós plantamos milho e queremos colher laranja. Não existe isso. É a lei da colheita, pastor Messias. E aí, irmão José Carlos, pastor, é o seguinte. Nós precisamos entender que todo homem, que é o que Paulo diz, que exerce autoridade, foi constituído por Deus. Foi Deus que botou. E como o senhor disse, eu posso ter divergência e votar em A, e o senhor em B, e o pastor em C. Mas se A está eleito, ele está constituído por Deus. E agora eu devo respeitá-lo como autoridade. E eu e César que votamos em B e C, nós temos que nos unir junto com o senhor e orar para que A vá bem. Exatamente. Sim, porque agora juntos nós estamos submissos a uma autoridade constituída. E essa autoridade foi constituída por Deus. Sim. E está orientada por Deus. A grande dificuldade da sociedade hoje é entender isso. Porque nesse perfil de liberdade que se constituiu no mundo, e ele é benévolo, mas o mau uso dessa liberdade pode produzir insubmissão, rebelião. Aí o que acontece? Nós não respeitamos as autoridades constituídas governamentais e trouxemos isso para dentro das igrejas, não respeitando a autoridade. Eu não sou tão velho, mas eu sou do século passado. Não sou tão velho, mas sou lá do século passado, né? Eu me lembro que quando chegava um homem de Deus na sua casa, eu tive o privilégio, eu nunca usei droga, nunca. Eu fui criado num lar cristão, eu tive o privilégio de ser criado num lar cristão. Então, o meu testemunho é servir a Deus. Eu me lembro que quando chegava um homem de Deus na sua casa, César, que eu era pequeno, a gente respeitava. Lá está chegando um homem de Deus. Lá vem um homem de Deus. E a gente respeitava o homem de Deus, porque aprendeu aqui dos nossos pais a respeitar o homem de Deus. Eu fui criado aqui na vila, onde o pastor Satiro, de saudosa memória, um homem de Deus, um homem tremendo, um homem que, uma vez pregando, pulou do púlpito, pulou embaixo, pegou um homem de cadeira de roda pela mão, levantou e ele saiu andando. Era um homem de Deus. Quando ele chegava, ele disse, poxa, aí o pastor. E para nós que éramos crianças, era um privilégio ter o pastor na sua casa, porque tinha a bênção de Deus. Lembra daquela viúva, aquela mulher, que ela não tinha filho, que ela recebeu Eliseu? Por ela fazer um quartinho e receber um Deus, Deus concedeu para ela um filho. Perfeitamente. Por quê? Porque ela recebeu, e ela estava recebendo o quê? Um homem de Deus. Independente dela, disse, olha, eu vejo que ele é um homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele, vamos fazer aqui para nós, aqui, que vai trazer bênção para a nossa vida. E esse princípio era um princípio de autoridade, mas isso se perdeu. Hoje, como hoje não se fala do homem de Deus, sem temor nenhum, trazendo maldição para ele e para toda a família, pastor Messias. Porque se perdeu também, pastor José Carlos, ao longo do caminho, a sensibilidade das pessoas em relação ao homem de Deus. Mas guarda aí, você vai falar sobre esse assunto. Vamos fazer o seguinte, chegou a nossa horário. Vamos ao intervalo e voltamos já. Não perca, querido. É rapidinho. Vamos voltar sobre perder a sensibilidade do homem de Deus. Voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, estamos de volta. E terminamos com o pastor Messias falando que hoje se perdeu a sensibilidade ao homem de Deus. Pastor Messias, pode... Aí o senhor fez uma menção de um homem que foi meu pastor e foi seu pastor. Satiro Loureiro. Era um homem de Deus, um homem tremendo, um homem inteligentíssimo, que em 1982, quando houve a grande enchente, 82, ele foi chamado pelo governador Amin, então recém-eleito governador Amin, para ser conselheiro do Estado, para te ver o grau de inteligência desse homem. E era um homem de Deus. Foi o homem que construiu a sede aqui da Assembleia de Deus aqui em Itajaí. Ele, na época aqui o evangelho não foi fácil. O evangelho, a gente pensa que o evangelho foi fácil. Porque hoje é ensinado, pastor Messias, que Jesus vem fazer tudo o que você quer. Jesus morreu na cruz para você ser feliz. E não é assim, né? Jesus não morreu para mim ser feliz. Jesus morreu, pastor César, para eu ter a vida eterna. A minha felicidade depende de uma intimidade com Deus. Quanto mais a intimidade que eu vou ter com Deus, mais feliz eu vou ser. Porque a verdadeira felicidade está em servir a Deus. Então, pode contar aí com o pastor Satiro. Aí, pastor, é interessante perceber, como o senhor disse, ele construiu o templo aqui em Itajaí. Ele construiu o templo em Joinville. É um homem de visão, era um homem inteligente. Ele fez um trabalho excelente em São Francisco do Sul. Mas quando chegava na casa dos seus pais, com quem ele tinha profunda relação, vocês tinham um senso de reverência, de respeito, porque um homem de Deus acabara de chegar. Na sociedade contemporânea e atual, o relativismo diz que eu sou igual, mas eu não sou igual. Porque o irmão José Carlos é um dom de Deus para esta igreja na condição de pastor. Então ele é distinto do que eu sou e eu devo respeitá-lo como autoridade, porque de fato ele é autoridade, pois Deus o colocou como. Exatamente. Assim, o pastor César, Deus o colocou como. E esse ato é um ato soberano de Deus. E quando as pessoas não sabem respeitar isso, elas trazem para si males. Jesus ficou admirado com um homem que entendia o que é autoridade, que não era judeu. Não tinha nada a ver com o povo judeu. Perfeito. Era um comandante do exército romano, foi procurar Jesus. Jesus disse, eu vou na tua casa. Ele disse, não. Eu tenho autoridade como você. Eu digo para um vem e ele vem. Eu digo para o outro vai e ele vai. Porque ele tem que me obedecer, porque eu tenho autoridade. Ele sabe a consequência de não obedecer uma autoridade. Perfeito. Se eu disser ele vai, ele tem que ir. Porque ele está. Porque é o seguinte. E aí dele se não for, né? O princípio da autoridade. O princípio da autoridade. Quando você desrespeita uma autoridade, você está desrespeitando aquela que a enviou. Por que um homem de 60 quilos, de 1,59m, 1,60m, um homem de 60 quilos, ele para um caminhoneiro de 120 quilos, de 1,90m, o repreende, tira a carteira dele, prende o seu caminhão e ele não pode dizer nada. Por quê? Porque se ele disser contra aquele homem, ele está desatacando a autoridade que está sobre ele, quando ele exerce a sua autoridade como um policial. Então, quando ele botou a sua autoridade ali, o peito policial, ele passa a ter autoridade sobre aquela, e para um caminhão, vem um caminhão enorme, ele para e sabe que o caminhão tem que parar, por quê? Porque não é ele. Não é ele. Há um poder, é a autoridade, pastor, que está sobre ele. E nós, cristãos, às vezes temos dificuldade, pastor Messias, pastor César, de entendermos a autoridade que está sobre a nossa vida. A autoridade que está sobre a vida daquele. Todos nós temos que estar debaixo da autoridade. E você foi na Bíblia que quando Jesus viu esse homem falar sobre a autoridade, ele se admirou e disse,
Eu não vi em Jerusalém alguém que conhecesse como você, que tivesse tanta fé, entendendo que é autoridade. Você está entendendo o princípio do Evangelho, que é autoridade. Que é o princípio, você entendeu o princípio. Nem em Jerusalém eu vi ninguém como você. Vai que o teu servo foi curado. Ele não disse, não, será que foi? Ele acreditou na palavra de Jesus, baixa na palavra tua. Quando ele deu a palavra, ele perguntou para o servo, na hora que Jesus soltou a palavra de comando, o servo foi curado. Exatamente, é que na verdade, pastor, ele vivia isso na prática, era um exercício prático na vida do centurião. Não é? Assim como ele estava debaixo de submissão, havia também debaixo da sua tutela. Ele estava debaixo, mas havia também ali pessoas que estavam debaixo. E o senhor falando de ter nascido, a bênção de ter nascido num lar cristão é maravilhoso, e eu não tive esse privilégio, mas uma coisa que eu quero deixar claro, falando da minha época e da minha geração, que, na verdade, eu tenho 58 anos, e eu nasci num lar em que o meu pai, ele nos educou de uma seguinte forma: não importa quem seja o estranho. A gente tinha com 13, 14 anos que pedir benção com as duas mãozinhas, e tinha essa autoridade. Então nós sabíamos que havia uma autoridade. Se o meu pai estivesse numa sala conversando, a gente nem chegava perto. Então nós tínhamos noção, realmente, na prática, do que é autoridade. E isso é muito sério, porque hoje, como o senhor falou, nós estamos diante de um sistema ou de uma insensibilidade que, por exemplo, não há mais essa submissão, por exemplo, da ovelha com o pastor, do aluno com o professor, do filho com o pai, entendeu? É esse tal relativismo. Hoje é o seguinte, quando você tirava nota baixa, na minha época, na época de escola, né, quando eu tirava nota baixa, a gente chegava apavorado em casa, porque o pai ia brigar. Hoje, se você tira nota baixa, a culpa é da professora. A culpa é do professor, e o pai tem a capacidade de ir na escola e discutir com o professor. Então, quer dizer, ele rompendo essa autoridade, ele vai passando para o filho que não se respeita mais a autoridade. E o filho não vai respeitar a autoridade. Não vai respeitar a autoridade eclesiástica, não vai respeitar a autoridade constituída. Por quê? Porque o pai também não respeita a autoridade. E ele está ensinando o seu filho isso, né? Quer dizer, então, há um princípio, uma cadeia que está sendo quebrada de autoridade. E essa cadeia vem para dentro da igreja. Hoje está cheio de gente dentro da igreja que não sabe o que é autoridade. Ele não respeita a autoridade e não entende que estão trazendo... Só que é o seguinte, o que nós temos que frisar aqui, para você que está em casa, querido, pastor Messias, eu sempre falo, para você que está em casa, você que está me ouvindo pela rádio, pela televisão, você é cidadão do céu. Você não está servindo a Jesus Cristo? Eu estou servindo a Jesus Cristo para ir para o inferno. Então não serve, querido. Então não serve. Você está servindo a Jesus Cristo porque você quer ir para o céu. O princípio, você vê Jesus ir para o céu. Eu não sou contra a teologia, eu fiz teologia, não sei se o senhor fez teologia, eu fiz curso de teologia, mas eu quero que você olhe para esse livro, para a Bíblia, não como a teologia ensina, que é um livro profético, um livro poético, um livro... Não, você olha para esse livro como a Constituição do céu. Como a Constituição do céu, ela tem as suas leis e os seus artigos. E nós temos que olhar para a Bíblia como a Constituição do céu. Querido, eu estive, pastor Messias, acho que o senhor já saiu do Brasil? Já. O senhor foi para onde? Europa. Está na Europa? Tá. Quando o senhor pisou no cidadão, lá na Europa, eu já tive várias vezes na Europa, quando o senhor pisa na Europa, o senhor, vamos lá na Inglaterra, quando o senhor pisa na Inglaterra, o senhor é inglês ou o senhor é brasileiro? Sou brasileiro. Continua sendo brasileiro. Não é porque o senhor pisou na Inglaterra que o senhor foi cidadão inglês. O senhor continua sendo brasileiro. Mas as leis que regem a sua vida são lei da Inglaterra ou lei do Brasil? Da Inglaterra. Da Inglaterra. Se o senhor cometeu um delito, eles vão chegar para o senhor e vão lhe repreender. Sim. Mas se o senhor dizer assim, eu não conhecia a lei, vai resolver alguma coisa? O senhor tem que saber da lei, porque o senhor foi para aquele país. O mínimo que eles esperam é que você... E a Inglaterra, o pastor César, um dos países que quando eu estive lá, que eu sentia a maior sensação de segurança no mundo foi na Inglaterra. Eles realmente, vai uma criança de 12 anos, eles punem e vai para a cadeia. Tá? Eles cumprem a lei. Tá? Na Inglaterra, é muito séria a lei lá na Inglaterra. Mas ele não quer saber se você conhece a lei, você tem que conhecer. Aí você vem para o reino de Deus e não quer conhecer a lei do céu. Não quer conhecer a Bíblia. Aí reclama que está fora da lei. Quando está fora da lei, o que acontece? O inimigo bate. Aí o inimigo vem, faz a bagunça, por quê? E o princípio da lei do cristão é autoridade, querido. Aí não são nem brechas, né, pastor? São avenidas abertas. Não, deu a legalidade. Exatamente, legalidade no mundo espiritual. Deu a legalidade para que o inimigo agisse. Ele deixou a legalidade. Então nós temos que conhecer a base da lei é a Bíblia. A base da lei do reino do céu, só que quando você vem para Jesus, você deixa de ser um cidadão brasileiro, você passa a ser um cidadão celestial. Quando você vai para os Estados Unidos e você ganha o Green Card, você passa a ser cidadão americano e você passa a ter benefícios que o cidadão que está lá imigrante não tem. Você passa a ter benefícios. Por quê? Mas passa também a ter compromissos. Quando você vem para o reino de Deus, você passa a ser cidadão celestial, passa a ter benefício, mas o seu compromisso é maior. Mas os compromissos eu não quero saber. Que parece hoje, eu falo muito, você me interrompendo, por favor, eu falo muito, que nós visamos cidadão do reino como se o reino não tivesse lei.
Hoje o reino de Deus parece, o reino de Deus é uma bagunça, não tem lei. E não é isso, pastor. Não, absolutamente. A regência do reino de Deus, pastor, são princípios. Princípio. E não podem ser abandonados. Porque se forem abandonados, significa que eu não estou no reino. Se eu não cumpro, estou fora do reino. É simples assim. A Inglaterra é um reino. A operosidade lá é de reino. É chamado de Reino Unido. E todos na Inglaterra praticam a mesma lei, o mesmo princípio. Ninguém ousa quebrar, independente não. de ser eu sou cidadão brasileiro, aqui eu tenho nos Estados Unidos. E uma das coisas que eu conto aqui, pastor, é que eu dirigi de Jacksonville a Atlanta. O lugar que eu menos peguei foi 4 pistas. Eu cheguei a pegar lugar de 7 pistas. Para nós brasileiros que dirigimos aqui com 2 pistas, uma vez, né? Quer dar vontade de atravessar de um lado para o outro. Mas quando eu fiz isso, o rapaz que estava comigo disse, você não pode fazer isso aqui nos Estados Unidos. Você tem que dar seta. Se é aqui, é lei. Se você não der seta e um policial estiver lhe vendo, ele vai lhe parar e vai lhe multar, porque você infringiu a lei. Mas se eu sou brasileiro, não interessa. A lei aqui é assim. A lei aqui funciona assim, então eu tive que conhecer a lei, o princípio da lei, porque não interessa se eu sou brasileiro se eu não conheço. Porque seria uma bagunça se a aplicação da lei, você sendo brasileiro nos Estados Unidos, a aplicação da lei brasileira nos Estados Unidos, não tem nem coerência. E a outra questão que o senhor pontuou muito interessante, pastor, é o seguinte, o princípio está onde? Está na Escritura. Conhecer a Escritura na forma histórica tem um significado. Mas conhecer a Escritura na forma prática para o dia a dia, para toda semana, para a minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta-feira, sábado e domingo, é diferente. É o que o senhor está propondo. O princípio está aqui, para ser praticado, em pleno século XXI. Ela não muda. A nossa Constituição muda muito porque é falha, mas a Constituição de Deus é perfeita. Pastor, mas eu quero convidar você para nós falarmos isso amanhã. Eu volto amanhã, nós vamos estar falando por isso. Pastor Messias, muito obrigado, querido. Eu é que agradeço, Deus te abençoe e é um prazer para mim. Pastor César, obrigado, pastor César, e esteja orando por nós. Amém, pastor. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Tenho certeza que está sendo bênção na vida de todos aqueles que estão recebendo essa palavra, porque realmente nós precisamos aprender. Nós estamos sempre aprendendo e há necessidade. Sempre precisamos estar prontos, disponíveis, abertos para o ensino espiritual. Amém? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus soberano, eterno, digno e único Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, nesse momento tão glorioso. Dentro de tudo isso que o Senhor tem preparado, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Então fala conosco mais, abre, Senhor, o nosso entendimento, dá-nos discernimento, concede-nos, Senhor, a tua instrução, cumpre, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas, para que possamos fazer tudo o que tivermos que fazer na tua obra com excelência, e que o nome de Jesus Cristo seja excelsamente glorificado nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, muito obrigado por estar conosco. Quero convidar para amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, com mais um programa Palavra Rema. Muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.